Oi, amigos do canal Teatro MF, tudo bem? Hoje eu e a Bia Capelas vamos acompanhar aqui o lançamento para a imprensa de Dybbuk, um musical muito interessante que vagamente lembra a história de Romeu e Julieta e tem muita tradição judaica, um elenco com 31 atores. Então acompanhe aqui um pouquinho da nossa conversa e dos números musicais. Eu adoraria continuar aqui em Betopol com todos vocês, mas amanhã eu parto para bem longe com a minha esposa, talvez para sempre. E eu partirei para Mochink com a minha esposa. Amigo, estaremos tão longe. Depois de tantos anos juntos. Sentirei sua falta, como nunca. Oh, não! Não é para brincar, isso é sabido. Meu bom rapaz, não fique aborrecido. Não quero ouvir, já chega de blasfêmias. Eles dois são duas almas gêmeas. Não fique zangado, meu querido Sansão. Casamento é tão sagrado na nossa tradição. É o ideal de Deus pra toda a humanidade, pros filhos seus e meus, nossa continuidade. Mas se essa é a nossa continuidade, o que a gente faz com esses dois aí, hein? E verdade, mas isso fica pra depois. Insanidade, Lealdade, leviandade, dignidade, falsidade. amizade, amizade. Meninos, me contam, como é que é transformar essa história com tantas subcamadas, né, com tantas histórias embutidas num musical? Qual foi o maior desafio de criar esse texto para agora, para o musical? Começa você. Primeiro, o Dybbuk era uma paixão já. Né? Eu já queria fazer dança com ela faz muito tempo. A primeira vez que eu vi foi numa que o Yakov dirigiu, não sei se chegou a ver, para duas pessoas. Sim. Um Dybbuk para duas É pessoas. lindo. Eu não conhecia a história. Depois daquilo, me encantou, né? Um amigo meu fazia parte coreográfica, inclusive, e foi aí que ele me convidou para ir. Eu vi, achei maravilhoso. Aí eu peguei o livro, me encantou. Me encantou. Muitos não gostavam da história. Eu dava, eles não gostavam. E eu via uma coisa tão, realmente tão bela. Então a coisa foi fácil. E montando com ela o violinista na Alemanha, não sei se ela chegou a te contar já. Ainda não. Vou dar um resumo. Aí ela falou, eu quero fazer um musical nosso, né? Ela falou, aí eu falei, eu tenho duas ideias, ou Moisés para crianças, ou o Dybbuk. E ficamos no Dybbuk.
E aí, eu tinha cabelo na época, para você ter ideia. Faz tempo, hein? Faz tempo, 15 anos. A gente começou a escrever de lá, Olha. aqui, trabalhando, e fazendo, e finalmente a gente consegue fazer. E a gente percebeu que o nome original é Entre Dois Mundos, né? Entre Dois Entre Mundos. Dois Mundos, mas a gente quis colocar uma coisa diferente. Que mundos são esses? Tem tantos mundos que a gente está mostrando ali nessa obra. Sim. Por isso que o Menestrel fala logo no início. Quero ver se vocês descobrirão de que mundos que eles estão falando, alguma coisa assim, né? Não é... E não demos resposta, na verdade. Para cada um sair com a ideia deles. Legal. E aí, Paulo? Então, deixa eu dar um resuminho. Eu morei 25 anos na Alemanha, né? E há 15 anos, foi? Aí eu falei, vou montar um musical aqui, eu chamei o Dindi, porque eu não conseguia arranjar um coreógrafo que sabia que realmente tão bom. E aí a gente montou lá e foi super legal, mas tivemos que parar, porque lá na Bavária, eu acho que na Alemanha inteira tem esse problema dos direitos autorais, não é todo mundo que pode fazer qualquer coisa, né? E nem comprar, os direitos são de algum teatro e acabou, né? Tá. E a gente teve que parar depois de pouco tempo. Então veio a ideia, Dindi, vamos escrever uma coisa nossa, para a gente manter os direitos autorais. E aí a gente começou o Diego, que ele me contou a história, Romeu e Julieta, adorei. E aí a gente começou. A gente fazia, às vezes eu vinha para cá, ou você ia para lá também, e a gente começou assim, online, muito telefone e tal, e a gente começou todos esses anos. Eu acho que a coisa que a gente queria mudar nesse livro, né, porque é uma lenda de 1560, e depois, há 100 anos atrás, teve a peça, que na Europa, todo mundo conhece na Europa, né? E o mais foi a gente pegar isso e transformar a Léa no original, nessa peça, ela não existe. Né? É uma coisa tão... Ela existe, mas ela existe, não existe como uma personalidade, ela não é um caráter mesmo. Então a gente pegou as mulheres que tinham e pensaram, tá bom, as mulheres também existem. Para mim, como mulher, mas para a gente também, né? Foi bem importante. Claro. Esse negócio de tirar as mulheres, o que elas estavam sentindo há 100 anos atrás, quando não podia escrever, ou quando... Né? Então, para mim, foi muito bom essa parte de desenvolver o que não era. Outra coisa bem curiosa, que a gente se diverte, porque eu acredito muito em espiritismo, o Dindi não acredita nada. E como que nós dois, sendo tão diferentes, vai escrever uma coisa... Então, isso é que você não viu tudo, assim, mas você pode interpretar esse exorcismo ou essa possessão como uma possessão espiritual mesmo, porque existe esse tipo, toda a tradição judaica realmente tinha, ou pode ser uma coisa psicológica, pode ser... Psicológica, inventada, uma vingança que aparece mais tarde, pode ser mil coisas, entendeu? Mas a gente deixa dúbio, porque a gente é dúbio. Entendi. Verônica, me fala dessa Léa, que é uma personagem que tem um desafio tanto na vida, não? Tem. Eu acho que eu represento muitas mulheres que foram, de alguma forma, tiveram seus desejos silenciados. E eu acho que a Léa tem uma rebeldia, assim, que conversa muito com a minha rebeldia, sendo uma mulher de 2026. Então, para mim é uma honra interpretar ela assim e representar essas mulheres que as pessoas consideram que essas mulheres pensam demais. E é uma coisa ruim para eles, especialmente para os homens. Sim. Que é aquele desafio que a mulher pode impor e não deve fazer, né? Sim. É bonita a relação dela com a avó e com o espírito da mãe, né? A avó ainda que é aquela pessoa mais antiquada, né? Que procura manter aquela tradição e tal, mas ela está ajudando de alguma maneira, por pior que seja o caminho que ela escolha, né? Mas a presença da mãe espiritualmente é muito bonito também, não? E muito forte para ela. Sim. Eu acho que é quase a mãe é quase uma estrela guia, assim, para ela, assim, sabe? É quase como se fosse um oráculo, assim, poder sonhar com a mãe e perguntar tudo que ela tem para perguntar. Eu imagino que elas têm essa relação, a gente não tem exatamente essa cena, mas eu imagino que ela criou essa relação com a mãe através dos sonhos. E os judeus acreditam nisso, né? Sobre sonhar com os espíritos. A gente está sonhando de fato com as pessoas que passaram por um outro plano, assim.
Então, enfim, acho bonito ela cultivar essa relação através dos sonhos. E a gente fala, né, de casamento arranjado, é uma coisa que acontece ainda hoje, né? Sim. No Brasil também, Sim. né? Você vai no interior de alguns lugares assim, o pai é que define com quem a filha vai casar, né? Não interessa mais o dote do marido futuro do que a própria relação, Sim. né? Então é um assunto que, por mais que a história se passe no início do século passado, é como se fosse agora, Sim. né? Eu acho polêmico eu opinar sobre outras religiões, enfim, eu tenho as minhas crenças, eu acredito em uma outra forma de encontrar o seu par e Claro. de se relacionar, mas sim, isso fala muito sobre a liberdade de escolha das mulheres, assim, né? E eu acho que a Leia dá um jeito de tentar quebrar esse padrão, mas num momento muito mais inadequado para uma mulher fazer isso. Sim, um desafio até maior. Sim, né? sim, super. Seria, né? E musicalmente? Estou perguntando para todo mundo e quero que você falasse também, né? Quais são os desafios, né? Como é que a emoção também que traz essas letras, essas canções, vai interpretar? Me conta um pouco essa criação. Bom, primeiramente, minha formação é de musicista, então para mim é muito interessante entrar no universo do judaísmo. Eles têm escalas muito características da cultura. E o nosso maestro Kurlat, ele, por ser um homem judeu, também tem esse repertório dentro dele. Então as músicas foram construídas muito dentro desse universo, o que traz um desafio, porque são escalas que a gente não necessariamente usa aqui, habitual, né? Habitual, exatamente. Mas são músicas muito sensíveis e que celebram muito essa cultura. Então, enfim, é impossível assistir Dybbuk e não se sentir um pouco parte da cultura judaica. Legal. Encontram sempre uma porta para se juntarem as do céu. E eu fico só esperando sempre além, pra não ficar refém, pra não ficar sem nada, pensando sempre que você vem. Desse jeito, sonhando acordada. Que vestido bonito, mãezinha. Você tá linda, linda demais. Ai, você tá aí e estou aqui. Não sei se me vê. Você reflete os meus olhos e eu só vejo você. Queria poder te sentir, te abraçar tanto. Por que é que Deus te levou tão cedo? Não brigue com ele, enxugue o pranto. Marcelo, me conta, qual que é o maior desafio desse musical? É dirigir um elenco tão grande e contar uma história em que muitas vezes fica esse jogo do real e do imaginário, do real e do falso. As duas coisas. As duas coisas são desafios grandes. Assim, uma coisa que, primeiro assim, com relação ao elenco grande, eu tenho uma experiência legal com um elenco grande, porque desde o Teatro Amadora que eu fiz, e pelas experiências que eu tive, como eu comentei com você, com o Yakov, eu trabalhei com essa direção dele, em grandes montagens, então eu fui pegando essa experiência de trabalhar assim. Depois eu trabalhei também com elencos amadores, sempre com musicais grandes. Então, durante 8 anos eu trabalhei na Escola de Teatro Musical Team Broadway. Eu dava aula lá. Sim. E a gente tem que fazer montagem de 6 meses. A gente faz 3 montagens lá, né, musicais. E lá tem sempre um elenco com 60 pessoas, 80 pessoas. Sempre coisas assim. Então, eu fiquei um tempão trabalhando com isso. E depois, profissionalmente, também, né? Eu trabalhei no Rei Leão. Rei Leão, exatamente. No Rei Leão eu fui ator do Rei Leão. Depois fui assistente de direção no Rei Leão, diretor residente, né, na verdade, do Rei Leão aqui no Brasil. Então, sempre com um grande elenco. Então, essa movimentação de grande elenco, para mim, ainda é uma coisa que eu tenho uma experiência e consigo lidar, mas sempre difícil. Agora, esse tema do Dybbuk não é um tema fácil. E é isso que nós estamos agora brincando. Então, o tempo todo, nesse texto com a Paulinho, a gente falou para você, eles têm essa brincadeira de querer 2 mundos, né? De mostrar, eles falam vários mundos, né? Mas sempre
é um mundo real ou não? Ou seja, realmente o espírito entrou na Leia, ou se apossou da Leia, ou ela está tendo, vamos dizer, um ataque de nervos pelo que aconteceu do pai impor um casamento para ela. Tá. Então, isso que a gente tem que trabalhar com essa brincadeira de tentar mostrar esses dois lados, isso ainda é algo difícil. Então, o tempo todo a gente fica de olho para ver se isso realmente está acontecendo no texto. Se realmente está chegando isso na plateia. Isso também tem nas músicas, né? E esse é um lado delicado que acho que a gente está conseguindo contar. Né? Mas tem tudo de olho nisso, se isso de fato está acontecendo ou se não está. E eu li uma matéria que falava que Freud, em algum momento, ele se baseou na questão da histeria, para falar da histeria feminina, ele usou o mito do Dybbuk. Ah, olha isso. E ele falou isso, ele falou assim, ó, aquilo, para ele, Freud, foi um modo como ela achou, entendeu? O personagem achou de se rebelar contra uma lei, que é uma lei que existe, de pai escolhe, a família escolhe com quem a filha vai casar, entendeu? Então a menina só na hora conheceu o noivo e ela teve uma histeria, entendeu? E aí tem uma parte que fala sobre isso. Quando eu falei, nossa, isso é muito real. Verdade. Porque a gente tem até hoje isso acontecendo em várias comunidades, né? Não, muitas comunidades religiosas, né? Isso acontece até hoje. Existe ainda essa questão do casamento ser um casamento combinado. Né? Um casamento é combinado entre, sei lá, entre os rabinos ou entre, enfim, sobre o dirigente daquela religião. Talvez nem muito longe, às vezes no interior desse país. Muito longe, aqui, né? exatamente, exatamente isso. Luiz, me conta esse personagem tão misterioso, né? Pelo menos no início ele difere de todo mundo ali da comunidade. Ele chega, né, vindo de um período místico até, né? Como é que foi encontrar, descobrir esse personagem? Bira, primeiro, muito obrigado pela presença aqui no nosso ensaio. Imagina. O Hanan é um menino único, assim, ele é brilhante e eu estou descobrindo ele aos poucos. Ele é um menino que tem uma história pregressa muito difícil, porque ele não conhece os pais, não teve essa relação com os pais. A vida dele foi desenvolvida na Yeshiva, que é uma escola judaica. E aí ele está encontrando o propósito dele, ele está em busca do propósito dele, ele acha esse propósito na Leia, interpretada pela Verônica Geld, e ele é capaz, assim, de tudo por esse amor. Dybbuk é uma metáfora para um espírito de um amor descontente, sabe? Dybbuk não é terror, não é um demônio. Dybbuk é simplesmente um espírito que está preso por essa dor preso por uma dor, é uma alma descontente, assim. E o Hanan é esse menino que tem esse anseio pela Leia. Ele vive um temporal de sentimentos quando ele está voltando, ele está super apaixonado, é um amor incomensurável pela Leia, e ele está focado. Esse retorno, esse início da peça, esse foco na Leia. Na Leia, né? Mas é interessante essa paixão pelos livros dele, né? Parece que ele encontra toda a explicação da vida ali, né? É isso, porque ele não teve amor, ele não sabe o que é o amor, então ele encontrou o amor na inteligência dele, nos livros mesmo. Então ele por crescer numa escola judaica, ele estudou a vida dele toda, e ele até estuda aos olhos da comunidade. Isso é um pouco errado, porque ele estuda Kabbalah, que é um estudo para, naquela época, homens com mais de 30 anos. Então ele está à frente do seu tempo, sempre. Tá, entendi. Sempre foi você. Foi como uma revelação que me deixou sem defesa, nem os cânticos de Salomão poderiam descrever tanta beleza. Há mais que paixão, muito mais que uma dor. Nunca foi o que você
ô Leia, deve ser o jejum do casamento, mas você não pode comer agora. Tem que aguardar para comer depois da cerimônia, vamos. O noivo chegou, já tá pronto. O noivo tá tonto. O que aconteceu? A Leia também tá tonta, deve ser o jejum do casamento. Me ajude a levá-la daqui. Oi, oi. Gustavo, conta o desafio desse musical. Ele tem uma tradição judaica muito forte, obviamente, a origem da história é isso, mas a música não se prende apenas ao folclore judaico, ela tem uma abertura para audições mais abertas, né? Não sei se eu falei alguma bobagem. Não. Mas como é que é isso? Na verdade, esse era o grande desafio, porque a gente queria fazer um musical que não é a proposta do texto original na qual o Dindi e a Paula se basearam para fazer a adaptação. Então eu tinha que criar todas as músicas. Esse era o desafio, era tudo música original. O que hoje não é tão comum nos musicais, né? Nos musicais hoje, em geral, muitos deles vêm de fora com a música pronta. Verdade. Então, não tinha nada. Não é uma metáfora, não tinha nenhuma música. É ruim, né? É tudo isso. E eu tinha que pensar em música que lembrasse a tradição judaica, especialmente as músicas klezmer, né, que é um tipo de música muito específico, e, ao mesmo tempo, outras músicas que falassem das emoções dos personagens e dos momentos dos personagens, que não necessariamente eram músicas com esta característica judaica. Então eu tive realmente que primeiro que pesquisar, porque mesmo eu sendo judeu, eu não era um grande conhecedor desse tipo de escalas, como a Bebê falava, né? Então tive que estudar essas escalas, ver como que as harmonias se construíam em cima dessas escalas, para esta parte do repertório. E para outra parte do repertório, poderia ser qualquer coisa universal, né? Então tinha uma proposta de letras no texto que eu fui adaptando não somente a métrica, mas aquilo que eu via que poderia ser interessante para cada uma das canções, e fui compondo as canções. E toda a música instrumental é baseada nessas canções. Ou seja, temos as estações das canções, né? E aí esse repertório melódico e harmônico eu levei para a parte instrumental, né? Para todas as passagens instrumentais. E contando com dois grandes parceiros, que foram o Vicente Falec nos arranjos instrumentais e a Thalita de Souza nos arranjos vocais. Então, essa é a ideia. E, ao mesmo tempo, como tinha o luxo de ter um elenco muito grande, também, né? a gente pode fazer coros, fazer uma série de coisas que é um prazer fazer.